Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone. É um prazer recebê-los nesse webinar para tratar da agenda climática, da NDC brasileira, do COP26 e toda a agenda por trás do multilateralismo climático. É um prazer recebê-los aqui e eu gostaria de fazer uma breve abertura contextualizando. Nós vamos hoje no webinar lançar ao final um vídeo sobre os 10 anos do modelo de uso da terra para a agropecuária brasileira, que a gente chama de Bloom, que é um modelo que foi desenvolvido pela Agroícone há 10 anos atrás e que permite fazer análises do uso da terra, da agropecuária brasileira, de emissões, de desmatamento, de implementação do Código Florestal, e é um modelo que a gente usa para analisar e trazer evidências aí para ajudar a criar as políticas públicas e avaliar a implementação dessas políticas públicas. Então, nós vamos ter uma discussão hoje girando em torno da agenda climática global, da NDC brasileira e do que se espera do Brasil até a COP26 e toda a discussão de neutralidade de emissões até 2050, visto que o Brasil trouxe uma proposta de neutralidade, muito embora ainda a gente não saiba como atingir essa neutralidade. Então, só para organizar, a gente vai ter 4 apresentações, 10 minutos cada, e depois um tempo para debate, e antes do debate, na verdade, o lançamento do vídeo, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos, especialmente dos nossos painelistas, e passar a palavra para a Laura Antoniazzi, que vai fazer a moderação do evento a partir de agora. Obrigado. Laura, está contigo. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer abrir esse evento sobre a NDC brasileira e como o setor de agricultura e uso da terra pode colaborar, né, nos esforços para as metas climáticas do Acordo de Paris. E sem mais demora, eu vou passar a palavra para a Fabiana Vila Alves, que é coordenadora geral de mudanças do clima e agropecuária sustentável do Departamento de Produção Sustentável do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Fabiana, boa tarde, um prazer você estar aqui com a gente para falar, né, da agenda de agricultura e mudança do clima. Como o Rodrigo falou, né, a apresentação é de 10 minutos, vou te dar um toque quando estiver faltando 1 minuto, tá? Para a gente seguir aqui a risca a agenda. E então é isso, Fabiana, prazer tá com você, a palavra é sua. Obrigada, Laura, obrigada, Rodrigo, pelo convite, obrigada a todos que estão aqui hoje nos assistindo. E então eu venho trazer um pouco, né, o Plano ABC, eu que estou como coordenadora geral de mudanças do clima, florestas plantadas e agropecuária conservacionista aqui do Departamento de Produção Sustentável, que é a coordenação geral aonde se encontra o Plano ABC, né? Então, o Plano ABC que iniciou a sua estruturação em 2009, e aonde, então, a partir de 2010 até 2020, nós tivemos várias ações, né, que os senhores devem conhecer, e é de conhecimento de todos, focadas nas 6 famosas tecnologias, né? Então, onde nós tínhamos metas a serem alcançadas, então, metas estipuladas em 35,5 milhões de hectares, né, estipuladas lá em 2009, e que após 10 anos, então, nós temos dados consolidados, na verdade, até 2018, após 8 anos de implantação do Plano ABC, nós chegamos a 52 milhões de hectares no Brasil
com essas tecnologias. Tecnologias essas que são sistema plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de pastagens degradadas, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de dejetos animais. Então, tínhamos lá uma meta de se atingir 136 milhões de megatoneladas de carbono equivalente e conseguimos chegar a 171. Então, conseguimos superar a meta em 15%. E dito isso, então, eu sempre gosto de falar que o Plano ABC ele é um plano, sim, único em seu gênero e escopo, né, que lá nas suas bases, em 2009, tinha como grande foco a mitigação, né, mitigação de gases de efeito estufa. Então, ele era o plano e é o plano de agricultura de baixa emissão de carbono. Só que nós fomos muito felizes, né? Eu não estava à época à frente do Plano ABC, mas quem o estruturou foi muito feliz na escolha das tecnologias, né? Então, se a gente for pensar 10 anos atrás, pouco, né, se sabia a respeito, ou estávamos engatinhando, né, a respeito de emissões, a respeito de carbono, a respeito de, inclusive, de sustentabilidade, né, do que era e do que é a sustentabilidade na agropecuária. E nós, então, tínhamos a mitigação como foco e a adaptação como um programa à parte. E ao longo desses 10 anos, então, e tecnologias essa que é bom reforçar que elas são do tipo o que hoje nós chamamos science-based, né? Então, que tinha esse forte componente científico, então elas foram escolhidas justamente pelo poder mitigador comprovado cientificamente e exemplos que nós já tínhamos, né? Mas com o andar dos anos, né, e com a aplicação das tecnologias, a gente começou a observar, né, a equipe, o mapa começou a observar que que o plano ele trazia muito mais do que mitigação, né? Então, passamos 10 anos, né, e com várias ações de capacitação, ações de treinamento, algumas de assistência técnica por meio de projetos internacionais. E, então, a partir do ano passado, e com base nas lições aprendidas, né, porque eu falo que nem tudo foi flores, né, mas nas lições aprendidas e nesse novo contexto mundial e inclusive nos novos compromissos, né, do Brasil, então nós estamos em plena fase de revisão do Plano ABC, né, para a sua segunda década, que foi lançado, então, agora no dia 19 de abril, lançamos o que nós chamamos de bases estratégicas, né? Bases estratégicas essa que vem muito forte, então, sim, a implantação, né? Continuamos com a promoção a essas práticas, processos e tecnologias sustentáveis, mas também a manutenção delas, né? No campo. E aliado, então, a duas outras componentes que talvez sejam aí a novidade, né? Que é a adaptação, então, não mais como um programa à parte, mas vindo junto, né? E muito intrincado nas novas propostas, e a abordagem integrada da paisagem, né? Conceito esse que nós já fazíamos, mas que ficava pouco claro na primeira década do plano. Então, quando a gente fala em abordagem integrada da paisagem, né, e na promoção de uma pecuária sustentável dentro dessa abordagem, nós estamos falando realmente de ações que vêm para, como eu posso colocar, fortalecer, né, o nosso compromisso com o não avanço sobre áreas vegetadas, né? Então, a gente vem com esse forte componente
que é o componente da intensificação sustentável, então mostrando sim que nós podemos produzir mais na mesma área, né? E isso fica muito claro, por exemplo, quando vou pegar as duas tecnologias que são as mais que tiveram melhores resultados, né, na recuperação de pastagens degradadas. Então, quando eu passo aí de uma pastagem que com meio UA por hectare de lotação e consigo colocar 2, 3 UAs, quer dizer, eu estou intensificando em 6 vezes essa área, né? Estou conseguindo colocar 6 vezes mais capacidade ou quilos de carne naquela área. E a mesma coisa para os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que são hoje considerados aqueles sistemas do ponto de vista sustentável para a produção de fibras, grãos e proteína animal, os mais sustentáveis, né? Porque a gente fala realmente em aumento de produtividade, menor uso de recursos naturais, menor, e nesse caso também de terra, né? E com menor riscos, né? Inclusive perante aos riscos climáticos, né? Quando a gente fala em microclima, então a gente traz esse componente da resiliência muito forte. Então, assim, eu vejo que para essa próxima década, nós iremos, como Ministério, como política pública, intensificar o que nós já vínhamos fazendo, né? E só que agora de uma maneira mais sistematizada. Então, quando eu falo sistematizado, nós estamos com algumas ações, né? A primeira é a revitalização dos grupos gestores estaduais. Então, nós temos aí 26 estados, mais um Distrito Federal, né? Então, 27 unidades federativas com os seus grupos gestores estabelecidos, mas em diferentes graus ou em diferentes estágios, né, de atuação. Então, a gente vem para fortalecer esses grupos gestores estaduais para atuarem justamente no micro, né, no Estado e nas ações do Estado, em consonância com o que são as bases estruturantes nacionais do Plano ABC. E uma outra ação que eu poderia citar é também essa aproximação com potencializando o CAR, né? Então, nós também recém lançamos o CAR dinamizado, né? O Valida CAR, então trazendo realmente, por quê? Porque nós estruturamos dentro dessa nova fase 9 eixos estratégicos de ação, né? Então, um eixo, eu estava até num evento agora anteriormente, né? Que é o de monitoramento e avaliação. Então, aonde nós iremos, refizemos, né, e reestruturamos toda a governança do Plano ABC, então, justamente para trazer mais consolidado e mais forte essa questão do monitoramento e da avaliação, e junto com isso, então, trazer um outro eixo estratégico, que é o de agregação de valor e reconhecimento. Então, para que realmente a gente saiba, né, e reconheça aquelas ações e possa dinamizá-las em todo o território nacional. Acho que eu fui cravada nos 10 minutos pelo meu controle que eu tinha para falar, e se tiver algumas mais questionamentos ou mais oportunidade, eu falo ao final. Obrigada. Ótimo, Fabiana, obrigada aí pela explicação da agenda do ABC+, que nós somos super entusiastas, e também pela sua precisão aí nos 10 minutos, que facilita a minha vida aqui. E aí depois, acho que nas perguntas a gente pode explorar um pouco mais alguns pontos, né, ou que os convidados quiserem, ou a gente pode fazer algumas relações também entre as próximas palestras, né, entre os próximos painelistas. Então, eu vou chamar agora o Renato Domit Godinho, que é chefe da Divisão de Promoção de Energia do Ministério das Relações Exteriores, né, do Itamaraty. Então, Renato, um prazer ter você aqui com a gente. O Itamaraty sempre também foi, né, parceiro e super importante na agenda de mudança do clima, né? Claro, liderando isso
e muito bom saber da perspectiva, então, do governo com relação a energias renováveis de maneira geral, né, biocombustíveis em particular, que é uma agenda que é bastante cara para a mudança do clima no mundo todo e no Brasil mais ainda, né? Então, a palavra agora é com você, 10 minutos, eu te aviso um minutinho antes para ficarmos no horário, tá bom? Obrigado, Laura. Vou tentar ser tão conciso com o tempo quanto a Fabiana. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Eu que agradeço o convite, em primeiro lugar. Boa tarde a vocês, a toda a audiência. É uma honra estar aqui entre palestrantes tão qualificados. Eu vou me ater, né, já que são tantos temas, vou me ater, como você disse, à questão da bioenergia, né, no papel da mudança climática e para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris e outros aspectos, né, para não fugir demais das questões desse seminário e buscar trazer também para questões específicas, inclusive em relação à modelagem, né, que a gente está aqui agora também para conhecer um pouco no final do modelo Bloom. E o Agroícone, com esse conhecimento de modelagem, tem sido um parceiro muito grande também em ações internacionais nossas em relação à bioenergia. Vou tentar entrar em um pouco delas. Bom, nessa minha capacidade, como você disse, de chefe da divisão de energia do Itamaraty, o Brasil, né, e eu tenho participado da condução da presidência da Plataforma para o Biofuturo. É uma iniciativa internacional lançada pelo Brasil em 2016, com 20 países membros, né, que tem o objetivo de fazer a promoção da bioeconomia, bioenergia sustentáveis de baixo carbono. Na semana passada, foi a principal conferência de políticas públicas da Biofuturo, né, chamada BioFuture Summit, foi a segunda edição já, a primeira tendo sido em São Paulo em 2017, toda virtual, em parceria com a BIBEST, Conferência Científica de Bioenergia que a FAPESP organiza, e lá foram trazidos elementos que eu posso vir trazer a vocês aqui, depois dessa propaganda pequena, né? Algumas sessões estão públicas, disponíveis a todos também, convidam a que vejam, da semana passada. Mas um dos destaques da conferência foi a apresentação pela Agência Internacional de Energia de um relatório novo dela, que está fazendo história, está sendo muito falado, que é o Net Zero Roadmap. É o mapa do caminho para emissão líquida zero. Então, ali a agência, né, senta e calcula, né, se vocês querem ter emissão zero em 2050, o que precisa para isso acontecer? Então, ela modelou ali diversas soluções que têm que ser feitas em paralelo e muitas delas assim com um curso muito ambicioso para que esse objetivo seja atingido, né? Muito difícil alcançar vários desses objetivos em crescimento de solar, eólica, em eficiência energética e muitos outros. E, particularmente, em bioenergia, há uma previsão ali que a agência faz de que se deva alcançar 100 exajoules, né? Uma medida grande de energia que se usa nesses âmbitos de projeção, em 2050, sendo que hoje nós temos um pouco abaixo de 40, né? E teria que ter toda a substituição da biomassa tradicional de 20 exajoules pela moderna, ou seja, aquela lenha insustentável que se usa na África e em diversos outros países para cozinha, para aquecimento doméstico, né? Na Ásia também, não deveria contar, ela tem que terminar e tem que ser substituída por um crescimento muito sustentável da bioenergia até 2050. E esses 100 exajoules, devo dizer, é bastante mais do que temos hoje. Tem previsão de biocombustíveis líquidos de crescer mais de 3 vezes, mais de 4 vezes até 2050, né? Com muita participação de biocombustíveis avançados nesse modelo da agência. Mas ainda assim, 100 exajoules ainda está na linha de baixo das projeções que o painel de especialistas em mudança do clima, ligado ao Acordo de Paris e IPCC, costuma fazer em relação a necessidades de bioenergia para o cumprimento, principalmente dos cenários que limitam o crescimento de temperatura a 1,5 graus. Né? Essas projeções chegam a 150, 200, até 300 exajoules de bioenergia, o que significa multiplicar, né, várias vezes a quantidade que a gente tem agora no mundo aproveitada sustentavelmente. Então, eu não vou entrar ainda nessas questões do Acordo de Paris, mercado de carbono, até porque temos aqui a ministra
Isabela Teixeira poderá falar com muito mais propriedade. Mas essa questão da produção de bioenergia para fazer frente a esses compromissos, essas metas e esses cenários, uma das grandes questões no mundo ainda não bem resolvidas é esse debate da sustentabilidade, né? Então, muitos dizem que, dependendo da escala em que se produz a bioenergia, haverá problemas de sustentabilidade sérios, haverá impactos em outras áreas, né? Seja na produção de alimentos ou uma decalagem, né? Você amplia a área útil usada para bioenergia, vai desviar uma área que estava sendo feita para outra coisa, que desviará outra, que, por sua vez, provocará uma expansão da fronteira agrícola com pressão sobre desmatamento, sobre biodiversidade. Então, assim, como lidar com essa questão da sustentabilidade, né? Como é que a gente quantifica isso, como que faz o controle, como que se chega num consenso sobre o que é sustentável ou não. E esse debate está muito nutrido por uma visão de mundo, uma ótica assim, europeias, em que há um uso da terra já muito antigo, muito tradicional e muito já eficiente, né, com pouca terra disponível no contexto europeu. Então, tende-se a ter uma visão de mundo, assim, até no senso comum, de um jogo de soma zero, né, em que se você destina o recurso natural para alguma coisa, outra coisa vai se perder ali, né, a história do cobertor curto. Enquanto que no Brasil nós sabemos que não é assim, né? Nós somos capazes durante muitos anos de ampliar a produção de alimentos, de bioenergia e reduzir o desmatamento, tudo ao mesmo tempo. Mas o debate continua e a modelagem, a chamada modelagem, que a gente vai conhecer aqui, o modelo Bloom é um desses modelos, né? É muito utilizada hoje para calcular esses efeitos, né? Que é uma projeção econométrica, colocam-se ali 1 milhão de variáveis, desde crescimento econômico, comportamento dos mercados, agrícolas, né? Dinâmicas de expansão da terra, de utilização, e se projeta, coloca-se de 150 premissas, e se projeta no futuro, olha, se eu tiver aqui em 2050 100 exajoules de bioenergia, como é que vai ficar a expansão da fronteira agrícola? E aí eles veem aquilo, se estiver provocando desmatamento naquele modelo fictício, eles atribuem essa conta do desmatamento nos biocombustíveis para dizer que a pegada de carbono deles não é tão boa assim. Então, essa é a abordagem de uma modelagem que tenta, em políticas públicas, considerar esse efeito do uso indireto, né, mudança do uso indireto da terra no cálculo. E isso é uma coisa que muitos dizem que é informado pela ciência, sim, mas não totalmente, porque, dada a quantidade de modelos, é sempre uma simplificação, né? A quantidade de premissas que é preciso adotar nesses modelos, você pode dizer que vai crescer assim, o assado, né? E chegar no resultado que se quiser. Então, tem muito de astrologia na maneira como as pessoas utilizam esses modelos também. Então, assim, há políticas públicas que já estão utilizando esse tipo de modelagem. Então, isso é realmente muito significativo no debate. O CORSIA, que é um esquema da Organização de Aviação Civil Internacional agora, que promove trading de créditos de carbono, também considera os benefícios de biocombustíveis de aviação civil, mas a modelagem e os cálculos incorpora essas avaliações de o chamado iLook, né, esse fator de emissões por mudança indireta, estimada no futuro de uso da terra, embute isso também para descontar esse benefício intrínseco na política de biocombustíveis. O Low Carbon Fuel Standard da Califórnia, que é um dos principais programas hoje de incentivar a biocombustível sustentável, também incorpora o iLook, enquanto que o RenovaBio brasileiro escolheu outro tipo de abordagem que, assim, pessoalmente eu prefiro, e o Brasil tem defendido para essas políticas, que é a seguinte: ao invés de assumir que vai acontecer um iLook, uma mudança indireta nessas proporções, por que a gente não trabalha com as políticas e as práticas corretas para evitar que isso aconteça? Então, por que não essa abordagem preemptiva ou proativa
de manejo do uso indireto. Não é negar que ele possa existir, dependendo da escala, é claro que ele poderia existir. É você trabalhar com as políticas públicas adequadas, com os controles corretos, para evitar que ele aconteça. E aí fazer, sim, um incentivo forte, promover as práticas de biomassa que não estão contribuindo para esse efeito negativo. Então, assim, apesar disso, a modelagem ela é importante, né? Mesmo que ela não é usada para efeito de calcular a política pública, ela é importante para dar uma ideia das quantidades disponíveis que a gente vai ter no nível macro lá para frente, e também para projetar o que é possível obter com determinada premissa ou não. Assim, né? Se você introduz aqui diversos tipos de cultivo, a Luciana falou de vários, que podem ter um impacto. Né? Então, se lá no modelo falar, vamos então supor que X% adotou a integração lavoura-pecuária-floresta e está produzindo alimento, fibra e combustíveis de uma maneira integrada. Ou algo que o Marcelo Moreira e Marcelo Moreira do Agroícone e Morandi do Embrapa, acho que os dois estão aqui também acompanhando esse nosso evento. Eles apresentaram na conferência da BioFuture práticas novas, assim, papers novos e pesquisas que mostram que a segunda e a terceira safras de milho não apenas aumentam a intensificação do uso da biomassa, inclusive para biocombustíveis, né, com o crescimento de etanol de milho que nós temos com a safrinha, mas também aumentam a taxa de carbono no solo. Então, assim, são práticas como essa que estão também no plano ABC, né, recuperação de pastagem degradada, intensificação da pecuária, energy crops, né, cultivos energéticos de alto rendimento e e alta tolerância à seca, como seria a cana-energia. São essas práticas, né, o plantio direto. Um minuto? Estou acabando. Essas práticas, elas fazem uma diferença incrível lá no final, enquanto de bioenergia pode estar disponível ou não. Então, nós no Brasil estamos com essas dimensões em mente. É muito importante que continuem as pesquisas, porque esse debate, a Biofuturo, pretende inaugurar, né? O passo inaugural foi dado nessa conferência, de trazer atores de várias origens para um processo com base em evidências, né, em ciência, tentar um consenso maior sobre essa questão da sustentabilidade. E essas práticas, tentar quantificar o impacto delas e quanto ela poderia ser implementada e quanto ela economizaria de emissões de carbono, quanto ela permitiria o aumento da produção de biomassa sem impactos negativos, esses são, eu diria, que os elementos fundamentais para resolver esse debate, que o Brasil tem mais condições que os outros de trazer, de aportar para o debate. Então, assim, a transparência, a publicação de pesquisas sobre isso, e o Agroícone também é uma dessas forças, é fundamental para alcançar esse consenso no futuro. Então, acho que é isso. Desculpa se eu me alonguei, e estou aqui para o debate que se seguir. Tá ótimo. Obrigada, Renato. Passou mais muito pouquinho, então estamos aqui ainda estamos bem aqui de cronograma. Obrigada aí por contar das experiências que o Itamaraty tem se envolvido, né, para liderar, para puxar essa agenda aí positiva de biocombustíveis nessa transição energética que é tão importante e que, né, eu falo isso de agenda positiva, né, porque na área de biocombustíveis é onde talvez a mais evidente, né, é a área onde o Brasil tem bastante a ganhar na agenda de mudança do clima, né? Então é uma agenda muito importante para o país e que a gente acompanha aí de perto, né? Como você sabe, depois no vídeo a gente também vai poder ver algumas experiências concretas de como né, a modelagem, né, a ciência colabora para embasar melhor essas disputas que são políticas, mas que quanto mais tiver embasamento técnico, né, e científico, mais a gente ganha. Antes de passar a palavra para o próximo panelista, para a próxima panelista, eu queria lembrar a todos que estão aqui acompanhando
que a gente tem um chat, né, para perguntas e respostas. É um Q&A, né? Está escrito aqui embaixo, tem um chatzinho, um bate-papo para quem quiser enviar as perguntas, né? Tá aqui, podem enviar para todos os participantes juntos, depois a gente vai consolidar as perguntas e fazer um debate no final, tá? Então, podem enviar aqui as perguntas nesse Q&A aqui embaixo, que no final a gente consolida e faz um debate juntando as perguntas da plateia. E agora, então, eu vou passar a palavra para a Isabela Teixeira, que é co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU e que foi ministra do Meio Ambiente, participou aí ativamente do Acordo de Paris e de negociações de mudança do clima pelo governo do Brasil. É um prazer muito grande, Isabela, você estar aqui com a gente. A palavra, então, são para 10 minutos. Eu te aviso quando estiver faltando 1 minuto também, tá bom? Ok, bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu fiquei aqui atentamente ouvindo os 2 palestrantes anteriores e fazendo, confesso, um flashback, imaginando que, meu Deus, já tem 13 anos que nós começamos isso em 2008. E foi muito exitoso, infelizmente o Brasil experimenta retrocessos inexplicáveis nessa agenda, do ponto de vista político, econômico, e mais do que eu diria geopolítico também. O Brasil perde força na sua atração do ponto de vista global dos temas climáticos, não quer dizer que a discussão sobre a agricultura não possa avançar e não deva avançar. Mas isso talvez seja o primeiro sinal de quanto o Brasil está assimétrico em relação ao debate climático, não por responsabilidade de A e de B, mas pela dinâmica que nós assumimos recentemente, quando o debate que está sendo colocado é um debate de conexão, de interconexão entre atores, entre agendas e entre interesses. E aqui talvez seja o primeiro aspecto dessa agenda climática, quando a gente adota o Acordo de Paris. E tendo em vista, espero eu, a conclusão das negociações das regras de implementação este ano, na COP26, nós vamos viver um momento que nós não vivemos, até então não foi vivido desde a adoção da Conferência de Clima, que é o momento de implementar, de fato, onde todos estarão a bordo, um acordo para enfrentar as mudanças climáticas. Então, não tem mais aquela história de país desenvolvido, país em desenvolvimento, etc., etc. Você está realinhando e colocando todo mundo para uma nova corrida, vamos chamar assim, ou um novo momento do enfrentamento às mudanças do clima, momento esse que, pela ciência, nós estamos muito atrasados, pelas dinâmicas econômicas e financeiras, há uma disputa enorme no mundo sobre essa agenda, pelo arranjo, a reorganização do sistema multilateral internacional e da própria cooperação internacional, por se tratar, de fato, do segundo tema abordado de impacto global. O primeiro foi o Protocolo de Montreal, com a camada de ozônio. Tá? O segundo são exatamente essas 2 convenções, biodiversidade, as 3 convenções, desertificação, biodiversidade e mudança do clima. Então, nós estamos falando de problemas globais que requerem soluções globais, que impõem nova governança internacional e que confere aos países responsabilidades. Claro que cada país faz a leitura e deve fazer a leitura em torno dos seus interesses nacionais e a sua visão. Novamente, me parece que o Brasil, que de 2015, não é o Brasil que está em 2021, com uma visão integrada, uma visão coordenada e uma narrativa, possibilidade de narrativas, não uma só, porque o país tem opções, então, possibilidade de narrativas vis-à-vis as perspectivas estratégicas, que vão desde a política externa brasileira, como a expressão de soft power, até a competitividade em mercados como, por exemplo, de comércio internacional, colocados pela agricultura, ou mesmo compartilhamento de tecnologias, como fez o Brasil ao assumir as políticas inovadoras, por exemplo, de energias renováveis em eólica e solar, fazendo com que o Brasil hoje experimente o menor custo marginal dessas energias no mundo. Isso são decisões estratégicas tomadas, tá, com visões que foram construídas e foram construídas procurando buscar uma sinergia de políticas públicas na perspectiva dos interesses nacionais. Ao mesmo tempo, como foi dito aqui, o Brasil corria voluntariamente, porque ele não tinha nenhuma obrigação legal, obrigação internacional, mas tem obrigação legal, porque é crime, combatia o desmatamento e promoveu
a maior redução de desmatamento até então vista na história e a maior contribuição de redução de emissões para a agenda climática. Tudo isso dentro de um contexto de uma política voluntária de clima, no primeiro momento, internacionalmente, em 2009, com Copenhague, mas no próprio 2009 o Congresso Nacional transforma isso em lei e, portanto, passa a ser uma obrigação nacional, legal. Independentemente do regime internacional que nós somos signatários da Convenção de Clima, fato é que o Brasil passou a ter obrigatoriedade e, por isso, essas políticas de agricultura de baixo carbono... O professor Eduardo Assad foi meu primeiro secretário de Clima. Foi ele o dono dessa agenda, ele começou com essa agenda e nós tínhamos essa convergência, essa integração de perspectivas, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de impacto de paisagem, restauração florestal, recomposição de ecossistemas por conta dos serviços ambientais e por conta dessa visão ambiciosa do Brasil em torno da questão da sustentabilidade. Não é à toa que o Brasil tinha uma excepcional diplomacia ambiental e diplomacia climática. Sempre foi líder nisso desde 72, desde quando o Brasil optou que essa agenda de meio ambiente, durante a ditadura ainda, a diplomacia brasileira sinalizou que deveria ser construída a partir do pilar do desenvolvimento e não no pilar da desmilitarização ou da descolonização, como eram os famosos 3Ds da política internacional. É lá atrás que o Brasil fez essa escolha, é lá atrás que o Brasil constrói uma trajetória diplomática invejável. Tá? E essa trajetória diplomática na questão climática se volta para dentro do país. É muito interessante, é um encontro de políticas ambientais com política externa e políticas econômicas, e política agrícola, política industrial, enfim, política de segurança alimentar. E, por outro lado, também as políticas sociais, porque a grande preocupação do Brasil era também lidar com as desigualdades. Isso estava no contexto, por isso nós apresentamos em 2015 não só a NDC do Brasil, mas um Plano Nacional de Adaptação. Foi o primeiro país que fez isso em desenvolvimento, tá? Que teve a ousadia de trabalhar as políticas de maneira mais integrada, porque isso é o nosso papel, ou deveria ser o nosso papel, uma vez que mudança do clima é um tema irreversível. A gente goste ou não goste, simpático ou não, a grande verdade é que nós já estamos vivendo os extremos climáticos, a ciência cada vez mais é afirmativa em relação a isso, e a grande verdade, por outro lado, é que o Brasil tem alternativas e o Brasil não pode encarar a década da transição, que a gente chama 2020 a 2030, como a década do adiamento. Essa década é para você preparar exatamente como é que você vai jogar o jogo de 2030 a 2050, cuja ambição que está colocada é Net Zero Emissions, mas o Brasil sinaliza politicamente sem nenhum conteúdo, sem nenhuma análise de trade-off, sem nenhuma perspectiva estratégica, pelo menos no curto prazo. Tá? Não quer dizer dos esforços, eu não estou aqui de maneira nenhuma esvaziando, apequenando os esforços da ministra Tereza Cristina com o plano ABC+, eu acompanhei isso, efetivamente, mas quero dizer que precisa acelerar, porque também vem de uma incoerência da governança no Brasil hoje sobre esse tema, como é que o Congresso Nacional aprova na Câmara dos Deputados um projeto de lei que amplia, que na realidade vai colocar na prática, na base da matriz energética brasileira, a ameaça de tipo gás natural, o mundo banindo os combustíveis fósseis e o Brasil ousando dar mais um passo de retrocesso. Essa incoerência climática do Brasil hoje, do ponto de vista da atividade do carbono econômico, porque tem o carbono não econômico, que é o desmatamento, que dá quase 50% das emissões do Brasil. Mas do ponto de vista do carbono econômico, disso que é o jogo que tem que ser jogado, com investimentos, com tecnologia, com mercados, com competitividade, com bem-estar, com geração de emprego, esse jogo precisa de uma coordenação, precisa de uma governança, precisa de visão e precisa de interesses nacionais claramente definidos. Porque o jogo climático veio para ficar, como a era digital veio para ficar. Você terá, então, duas eras, a era do carbono e a era digital. E no contexto dessas duas eras, é importante ressaltar aqui que a gente vai ter que entender qual será a expressão de cidadania? Como é que nós vamos lidar, de fato, com isso? Como é que isso vai ter convergência do ponto de vista dos interesses dos brasileiros, das várias regiões do Brasil, de promover o desenvolvimento sustentável, inclusivo, mas mais do que isso, de ter expressão permanente de desenvolvimento e não picos fragmentados de desenvolvimento e de crescimento econômico. A agenda climática pauta isso, pauta esses interesses hoje no mundo e, finalmente, já que não tem muito tempo para poder deixar o debate, nós não podemos deixar de perder de vista que, no caso do Brasil,
a agenda de land use ela é absolutamente estratégica para essa ambição política, essa visão política do Brasil e internacional. Porque, diferentemente dos países desenvolvidos, onde o grande problema hoje está na questão energética, são os causadores predominantes da questão de cumulativamente de emissões de gases de efeito de estufa, para nós, equacionar o uso da terra é a chave da questão. Você tem que acabar com o desmatamento, o compromisso de não ter mais pressão sobre fronteiras florestadas protegidas, porque sem a segurança climática que a Amazônia confere e sem a restauração, a recuperação do serviço ecossistema da Mata Atlântica, não tem como você ter competitividade se você for cada vez mais dependente de sistemas naturais, como esse século sugere. Nós estamos vivendo um processo disruptivo, nós estamos vivendo uma reorganização das economias do mundo, as economias serão multicoloridas, nós teremos uma economia multicolorida, vai do care economy ao blue economy, todo ao white economy, ao green economy, e nós estamos fazendo opções ainda, me parece, pelo menos o Brasil está coberto pela fumaça do desmatamento, das queimadas, pela degradação, e nós não enxergamos as ambições do Brasil sem desmatamento. É importante reorganizar essas agendas, é importante a NDC, meu último comentário, que meu tempo acabou, a NDC é um instrumento por intermédio do qual as sociedades se comunicam no mundo a respeito das suas ambições climáticas e das suas trajetórias climáticas. Esvaziá-las, tratar de números fake, não ter coerência com a ciência, não apresentar os números mais recentes, não ter transparência em relação a isso, apequena o Brasil. E o Brasil não é um país para ser apequenado, o Brasil é um país para ser trabalhado como uma das referências no mundo de soluções em relação à questão climática, tendo em vista a sua tradição diplomática, tendo em vista a sua tradição em meio ambiente e a sua tradição em política de desenvolvimento. Nós temos que querer querendo essa agenda, não pode ser uma coisa fragmentada. Por fim, deixo aqui no ar uma questão. Quem é que toma decisão política e decisão econômica hoje sobre clima no Brasil? Se vocês souberem, me contem, porque eu estou muito curiosa em saber. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Nossa, foi pontualíssima. Muito, muito bom aí sua fala, bem enfática. Acho que vai dar alimento aí para a gente ter um bom debate. Já começou, né, com uma pergunta, já finalizou com uma pergunta bem interessante para o nosso debate, mas antes da gente passar para perguntas, né, que já temos também outras também aqui. Laura, só um minutinho, por favor. Quando eu faço essa pergunta, não é sobre o setor exclusivo de uso da terra, é sobre toda a agenda climática brasileira. Tá? É isso que está mudando nos Estados Unidos, isso que mudou nos Estados Unidos, é isso que está mudando na Europa e está mudando na China, está mudando na Índia, tá? E aqui nós precisamos fazer mudanças urgentes. Muito obrigada. Desculpe interrompê-lo. Imagina. Sim, e o setor agropecuário e uso da terra está dentro disso, né? E cada vez mais com visão, cada vez mais com uma voz ativa para ajudar na visão mais, né, na posição mais ampla do país. Seria muito oportuno e interessante, né, o próprio setor agropecuário também se posicionar mais fortemente nessa direção, né, até porque é um setor bem de presença global, então, né, precisa ouvir esses movimentos e o que está acontecendo no resto do mundo. Aí, antes então da gente passar para as perguntas, né, reforço que a gente pode, que as perguntas podem ser feitas aqui no Q&A, né, pelo chat, que depois a gente vai consolidar para o debate. E agora eu vou chamar a última painelista, minha colega Leila Harfushi, que é gerente-geral da Agroícone, e é coordenadora técnica do modelo de uso da terra para a agropecuária brasileira, o Bloom, Brazilian Land Use Model, e ela vai fazer uma apresentação sobre a importância, né, de quantificar políticas públicas e em particular do Bloom, antecedendo o vídeo. Leila, com você, 10 minutos. Eu te aviso também 1 minuto antes do tempo, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Laura. Obrigada a todos os painelistas. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui participando. Eu vou, então, ser a única que vai fazer uma apresentação. Está aparecendo aí, Laura, tudo bem?
Tá. Sim, não tá ainda em modo de apresentação, mas já estamos... Isso, agora sim, tá ótimo. Ótimo. Então, como é o objetivo do nosso webinar hoje, né, falar um pouco da NDC, como planejar políticas públicas voltadas para o setor agropecuário, energia renovável, uso da terra, vou falar um pouco da importância da modelagem econômica para desenhar essas políticas públicas para o setor e para o uso da terra. A gente parto da mesma fala aí da ministra e da Fabiana, de que os desafios para desenvolver a agropecuária ficaram cada vez mais complexos com a crise ambiental e climática. E a gente ainda tem um cenário no setor agropecuário, dada a sua grande heterogeneidade, um ciclo vicioso da pobreza e da baixa produtividade, onde é gerado por falta de assistência técnica, baixo uso de tecnologias, levando à degradação ambiental, levando à degradação dos solos, desmatamento, e esse ciclo vicioso se repete. Tá? E o grande objetivo da política pública é resolver esses conflitos entre o desenvolvimento e a conservação ambiental, aonde ainda é necessário. Ao mesmo tempo, também, reforçando a fala aí da ministra e da Fabiana, que o desenvolvimento da agropecuária e a conservação ambiental são interdependentes. A agropecuária depende de solo e clima, e a produção, a conservação ambiental de hoje garantirá a produção futura, ou trará menos impacto na produção futura. E existe uma complexidade muito grande, uma inter-relação muito complexa entre os diferentes setores econômicos, os elos da cadeia, os atores, que refletem tanto na sociedade de acompanhar e se posicionar, considerando os múltiplos interesses, e também de se desenhar políticas públicas assertivas no sentido de endereçar todos essas inter-relações ao mesmo tempo, evitar efeitos indesejáveis e trazer um ciclo virtuoso para o setor agropecuário e o uso da terra com conservação ambiental. Então, a gente parte de algumas perguntas, né? A gente precisa responder algumas perguntas, né? De como romper o ciclo vicioso da pobreza e promover o ciclo virtuoso. O próprio mercado se ajusta, como que o mercado se ajusta no futuro, né? Dada a necessidade de expansão, de aumento de produção de alimentos, implementar as ações da NDC voltadas para o setor agro e os da terra afeta esse ciclo virtuoso, como mensurar os impactos, quais as políticas que promovem o agro com o desenvolvimento sustentável e como mensurar as diferentes relações e desenhar essas políticas públicas. Então, uma quantidade de perguntas que precisam ser respondidas para que a gente consiga desenhar e implementar políticas públicas eficientes, tá? E aí, já partindo para um exemplo de modelagem para o uso da terra e para o setor agropecuário, eu vou falar um pouquinho de uma das aplicações do Bloom para a política ambiental, setorial e econômica, principalmente para a política ambiental, onde a gente fez aqui a seguinte pergunta, isso está publicado no site da Agroícone, no site do Input, Iniciativa para o Uso da Terra, que é como a implementação do Código Florestal e políticas de comando e controle de desmatamento afetam o setor agropecuário e o uso da terra, e também considerando a importância do setor pecuário, né? Essa pergunta já incorpora um dos aprimoramentos do Bloom, que traz 3 faixas de tecnologia na pecuária, né? E aí como a produtividade da pecuária impacta o uso da terra e vice-versa, como a política ambiental impacta a produtividade e o setor pecuário. Tá? Então, o Bloom, falando um pouco o que é o Bloom, né? O modelo de uso da terra para a agropecuária brasileira, é um modelo econômico de equilíbrio parcial, multissetorial e multirregional, que possui interrelações entre os setores do agro e o uso da terra, e parte de fatores econômicos que afetam as decisões dos agentes, né, dos agentes econômicos, tanto os produtores, os consumidores, e onde a gente tenta, então, trazer
cenários prospectivos futuros para avaliar quais os impactos de políticas ambientais, políticas agrícolas e para o próprio setor agropecuário, entre outras políticas econômicas, né? Aqui é só um desenho do Bloom resumido, tá? A gente parte de cenários macroeconômicos, de alguns setores exógenos ao setor agro, que a gente precisa colocar no modelo, que impacta o setor agro, e a gente tem o lado da oferta, respondendo às rentabilidades das atividades que são afetadas pela competição por terra entre as diferentes atividades, que afeta também a necessidade de área para ser alocada ao setor agropecuário, e do lado da demanda responde a preços, responde à renda, que vem lá do cenário macroeconômico, e no final a gente tem um equilíbrio, né, de oferta e demanda para cada atividade agropecuária. No Bloom, a gente tem os equilíbrios aqui. E quando a gente faz um modelo, um exemplo, né, o exemplo lá de implementar o Código Florestal e reduzir o desmatamento, uma das mensagens-chave é que sem incentivos ou comando e controle, o mercado não se ajusta, reduzindo o desmatamento, implementando o Código Florestal. Se a gente parte de um cenário base aqui, sem nenhuma intervenção, onde a gente só tem o Código Florestal como não podendo avançar sobre as áreas de reserva legal e APP já conservadas, tá? Mas que não impede o desmatamento legal, a gente tem um avanço expressivo das lavouras e a pecuária, sim, responde reduzindo a área total de pastagens e aumentando a produtividade. Então, grande parte das lavouras expande sobre pastagem, mas também há um avanço sobre a fronteira agrícola. E quando a gente quer avaliar o impacto de implementar todo o Código Florestal até 2035, essa modelagem, e reduzir o desmatamento, a gente chama de choques no modelo. Então, eu quero desmatamento zero a partir de 2020, e para implementar o Código Florestal, o mínimo necessário de restauração de APP reserva legal de 13 milhões de hectares, já considerando que parte do Código Florestal, parte das reservas legais serão compensadas, né, em outras áreas e outros ativos excedentes de vegetação nativa, a gente tem impacto relevante ainda maior na pecuária, tá? Então, a pecuária, dada uma quantidade expressiva de pastagens de baixa produtividade, a menor competitividade com as lavouras, as pastagens tendem a ser preferenciais para essa demanda por restauração florestal. Tá? E, ao mesmo tempo que, sem intervenções, a gente tem esse impacto negativo também na produção de lavoura do que se era esperado num cenário sem plantação, sem restrição, né, de expandir a área agropecuária. Então, um dos fatores-chave aqui é a importância de a gente olhar para o que vai acontecer com a pecuária, o que significa reduzir quase 30 milhões de hectares de pastagens, né? Quais efeitos indesejados acontecem se intervenções ou incentivos não foram dados à pecuária, considerando a grande heterogeneidade produtiva, a quantidade de pequenos produtores que não necessariamente conseguem incorporar tecnologia sem incentivos, né? A gente volta lá no ciclo da pobreza e degradação, a exclusão desses produtores. Então, que tipo de política a gente precisa fazer para evitar esses efeitos indesejados? Voltando aos resultados do modelo, as ações impactam o uso da terra de diferentes formas. Então, primeiro sim, é bom para o agro porque otimiza os recursos naturais. Porém, a expansão incorporando a pecuária de baixa produtividade traz consigo efeitos indesejáveis. E esse ganho de produtividade não é automático, né? E não são todos os produtores que conseguem incorporar, ao mesmo tempo que a gente precisa de políticas como o Plano ABC, como a Fabiana comentou, para
incentivar a adoção de tecnologia, a diversificação de culturas com integração lavoura-pecuária, a necessidade de assistência técnica para promover essas tecnologias lá na ponta e também controle do desmatamento, né? A gente precisa integrar as políticas de incentivo com políticas de comando e controle do desmatamento. Bom, meu último slide é o que a política pública precisa promover, né? O ciclo virtuoso da tecnologia e renda na agropecuária. Alta produtividade depende de assistência técnica, do uso de tecnologia. Isso impactará melhores condições de trabalho e, consequentemente, a conservação ambiental, a redução de desmatamento, redução de degradação dos solos e necessidade de incorporar novas áreas na pecuária. Por isso, as políticas públicas podem estimular esse ciclo virtuoso e colaborar com a NDC, e o desenho dessas políticas tem que considerar as inter-relações e a complexidade dessas relações entre os diferentes setores do agro e o uso da terra, e também as condições econômicas que são desejáveis, né? O desenvolvimento sustentável do setor agropecuário. E, por fim, minha última fala aqui é que é necessário desenhar políticas agrícolas e ambientais junto com os incentivos corretos, capazes de atender os objetivos de geração de renda, inclusão social, redução de emissões, adaptação e ainda, né, um objetivo macroeconômico de metas de inflação é que reduzam as pressões inflacionárias, especialmente a inflação dos alimentos. E sempre que a gente tem uma revolução tecnológica, um dos objetivos, uma das consequências é também afetar e reduzir os preços relativos e reduzir as pressões inflacionárias. Tá? Então, era isso. Muito obrigada, Laura. Vou, então, introduzir que agora vocês vão assistir o vídeo comemorativo aí dos 10 anos do Bloom, o modelo de uso da terra para a agropecuária brasileira, onde a gente vai trazer outros exemplos, outras aplicações e algumas histórias aí do Bloom nesses últimos anos. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Acho que podemos passar já na sequência para o vídeo, e após o vídeo a gente então vai ter meia hora de debate, né, para o debate, um pouco menos, 25 minutos para o debate. A gente já recebeu algumas perguntas aqui pelo Q&A, né, avisando a todos que aqui embaixo, né, tem o ícone com os do chat, né, parecido com o ícone de chat, está escrito QIA, né, Q&A. Vocês podem mandar as perguntas aqui para os 4 palestrantes, e após então o vídeo a gente vai ter o debate entre painelistas. César, pode passar o vídeo. A criação do Bloom, modelo de uso da terra para a agropecuária brasileira, ou Brazilian Land Use Model em inglês, ocorreu diante do desafio de se obter informações precisas sobre o uso da terra e as emissões de gases do efeito estufa na atividade agropecuária. Nesses 10 anos, o Bloom trouxe protagonismo ao Brasil em diversas negociações internacionais e políticas públicas. E vamos contar um pouco dessa história. Não havia um modelo que realmente refletisse a realidade brasileira. Então, não se capturava essas especificidades do uso da terra aqui no Brasil. Até aquele momento, o que se utilizavam eram basicamente pressuposições de como se deveria dar a dinâmica do uso da terra no Brasil. And I was working with the Environmental Protection Agency to provide them answers, and I realized that if I didn't know something about Brazil, that I would really not know anything. And so it was my need to understand better what was going to go on to Brazil when I reached out to ECONI. I guess it's agroecony now, but back then it was just ECONI,
and Andre Nasser to see if he would be willing to collaborate on developing better modeling capability for Brazil. So that's how it started. Então, essa constatação da EPA, que só foi possível porque o Bloom estava ali junto com o modelo global do FAPRE, permitiu com que o etanol de cana brasileiro fosse considerado um etanol autorizado para utilização no Renewable Fuel Standard. Então, isso foi uma gigantesca vitória para o Brasil. O Bloom foi essencial para o estudo Brasil Low Carbon Study do Banco Mundial, que analisou diferentes políticas públicas e seu papel para promover a redução de gases de efeito estufa. Também analisou como essas políticas impactariam a economia brasileira. Então, não foi apenas uma ferramenta que permitiu integrar tudo isso para projetar o que ia acontecer na base no cenário de referência, mas também essa ferramenta permitiu testar políticas alternativas, né? E, inclusive, calibrar essas políticas para atingir objetivos de redução das emissões como um todo. E isso incluindo objetivos adicionais, por exemplo, o objetivo de recuperação do passivo ambiental. Uma das aplicações mais importantes do Bloom ao longo dos anos é a contribuição que o modelo traz para construir as políticas climáticas brasileiras, como foi o caso das contribuições que o Brasil levou para o Acordo de Paris. Foi um projeto que a Agroícone fez em parceria com a COP do Rio de Janeiro, o Centro Clima e outros parceiros, que teve como objetivo principal avaliar quais seriam os impactos econômicos e sociais de se implementar políticas de mitigação de gás de efeito estufa no Brasil. E o nosso estudo foi um dos principais que foi levado em conta nessa discussão e teve a contribuição da Agroícone para tudo que se refere justamente a esse setor tão importante para as emissões no Brasil, de agricultura, de florestas e de uso do solo. Com base no Bloom, a Agroícone fez um estudo para o Banco Mundial em 2013 a fim de simular como as restrições climáticas afetam a produção agropecuária, os preços, os níveis de desmatamento e a demanda por área do setor agropecuário. Nós combinamos o zoneamento de risco agroclimático de cada atividade agrícola, de cada cultura agrícola, com diferentes cenários de mudanças do clima feita pela Embrapa, para avaliar como as atividades agropecuárias se redistribuem no território brasileiro. Como um modelo de uso da terra que permite avaliar emissões e remoções de gás de efeito estufa, o Bloom também permite avaliar cenários sobre precificação de carbono, uma proposta cada vez mais relevante globalmente. Com base em cenários criados pelo Bloom, a Agroícone participou de um projeto coordenado pelo Banco Mundial para o Ministério da Economia sobre a viabilidade de precificação de carbono no Brasil. A partir do Bloom e seguindo uma lógica semelhante, foi desenvolvido um modelo de microrregião, motivado pela necessidade de avaliar a implementação de políticas públicas regionais. O modelo de microrregião foi utilizado em projeto para avaliar a adoção de tecnologias de baixo carbono no Pará e Mato Grosso. Hoje, conseguimos fazer análises a nível de microrregião, estadual e nas 6 regiões do modelo, compreendendo tanto as mudanças no uso da terra, como as emissões, a implementação de tecnologias e boas práticas produtivas. Como modelo de uso da terra, outro importante aprimoramento feito entre 2013 e 2015 foi o módulo de pecuária com 3 níveis de tecnologias: baixa, média e crescente. Com isso, podemos avaliar impactos de políticas públicas, de mudança do clima, de outros setores sobre esses 3 níveis de tecnologia, assim como avaliar como a pecuária se intensifica e quais os impactos decorrem da adoção de tecnologias e de boas práticas no setor. Mas algo realmente muito recente,
muito importante foi a publicação de um artigo científico, baseado em grande parte no modelo Bloom, que foi publicado em uma revista de alto impacto, a Nature Sustainability. Esse estudo comprovou que o etanol de milho de segunda safra, além de reduzir emissões por substituir a gasolina, também traz benefícios para o uso da terra. Durante muito tempo, né, e isso é bastante comum no Brasil, o Brasil é acusado de algo, né, e até que o Brasil tenha condições de demonstrar que aquilo não corresponde à verdade, porque aquela avaliação foi simplificada ou até distorcida, o estrago já está feito, né? Então, o fato de o Brasil estar hoje bem posicionado, porque tem um modelo, existem pessoas que sabem utilizar esse modelo, e o modelo é bom em comparação com os resultados que são apresentados por outros modelos que têm uma repercussão maior em âmbito mundial. Isso é extremamente importante para a agropecuária brasileira. O Bloom é um modelo econômico que responde diversas questões sobre a produção e a sustentabilidade da agropecuária brasileira, permitindo quantificar desde projeções futuras de cada cadeia produtiva a impactos regionais, ambientais, climáticos e da implementação de políticas públicas. O modelo conecta dados da realidade dos diferentes setores produtivos com a agenda de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, podemos dizer que o Bloom reflete o DNA da agroícono, voltado para transformar a agropecuária brasileira. É isso, então, gente, um pouco da história aí desses 10 anos de modelagem aplicada para o desenvolvimento de políticas públicas, né, para a agricultura e uso da terra, e principalmente, né, para a aplicação de mudança do clima, né, que é o nosso foco aqui, é o que o modelo mais foi usado, né, e a nossa ideia aqui também, né, de juntar o assunto de uso de modelagem, né, com o debate sobre a NDC, né, e como o Brasil vai colaborar nisso, nessa linha que é bem a abordagem agroícone de trazer o máximo possível de embasamento técnico para a tomada de decisões políticas, né? Esse é o espírito e a contribuição principal. É muito bom também ver como as coisas evoluíram, né, nesses 10 anos, né? Acho que era um assunto que era muito mais nicho, né? E hoje em dia é um assunto que não está só na parte setorial, mas é capa, né? Manchete principal, então deixou de ser um assunto de especialistas, é um assunto que toda a sociedade, né, até os mais leigos estão acompanhando, estão interessados, então isso torna ainda mais importante, né, o posicionamento do setor agropecuário, dos especialistas para guiar, né, porque, como eu falei, né, dar os embasamentos técnicos, isso torna ainda mais importante. E aí, então, vou começar a falar algumas das perguntas. Algumas são específicas para alguns dos painelistas, outras estão em aberto. Eu vou falar quando for para um painelista específico, que também acho que a gente pode juntar várias perguntas para a resposta. E até falar isso, Renato, você quiser fazer algum comentário, ia falar isso também, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, os painelistas, a Isabela fechou a fala dela já com uma pergunta. Se Fabiana, Leila, Renato também tiverem alguma pergunta, depois eu consolido tudo em blocos e para que vocês tenham também, cada um de vocês 4 tenha um momento para responder. Por favor, Renato. Obrigado, Laura. Parabéns pelo vídeo, a toda a equipe do Agroícono e todos os envolvidos, não só pelo vídeo, como pelo trabalho envolvido nesses 10 anos, né?
Daí, assistindo o vídeo aqui, pensando numa coisa que eu falei, só que eu achei necessário esclarecer, assim, né, que o importante, eu tinha mencionado que em alguns círculos aí, né, principalmente alguns internacionais e nos círculos europeus, há um uso de modelos, não, em geral não é o Bloom, né, são modelos que são menos informados sobre a dinâmica brasileira, mas há um uso de modelos que a gente pode dizer que tem alguma semelhança com a astrologia. É você tentar lá colocar todas as premissas que você quer, né, que você acha que vão acontecer, para um cenário dali a 20, 30 anos, chegar num resultado ali de qual é a mudança indireta de uso da Terra, quantas são as emissões, trazer isso para o presente e colocar numa política pública para você descontar o valor dessas emissões dos biocombustíveis atuais. Então, o que a gente diz, não é esse o uso correto do modelo, né? Você tem um modelo econômico que é muito importante e é importante que ele reflita ao máximo a condição real, né, que a gente se observa de elasticidade, de comportamento de mudança da terra, de práticas agrícolas, que é o que vocês estão fazendo no Bloom, e é um modelo que nos permite fazer respostas a perguntas específicas. Então, assim, se a gente quer daqui a 30 anos, né? O que nós queremos? Bom, a agência internacional, usando um outro tipo de modelo ainda mais amplo, diz precisamos de 100 hexajoules de bioenergia. Então, como é que a gente faz no Brasil a nossa parte, né, para fazer isso sem impacto com a sustentabilidade? Então, você pode usar o modelo para isso, gerar e dizer, olha, a gente precisa de incentivo, precisa melhorar a tecnologia em tanto, precisa ter um controle de desmatamento, né, que seja eficaz em tanto, faz uma lista ali de medidas a serem aplicadas e essas medidas, então, devem ser aplicadas. Eu acho que esse é o uso correto do modelo, né? Respondendo perguntas e direcionando a política pública e não assumindo o pior e, portanto, evitando trazer esse benefício para a política atual. Só para deixar claro isso. Obrigada, Renato. Eu vou fazer uma primeira pergunta, então, para a Isabela. A pergunta, ela até, acho que você até comentou um pouco sobre essa questão, né, quando você falou de carbono econômico e carbono não econômico, né, acho que você pode falar um pouco mais sobre isso nessa resposta, na pergunta do Juan, que pergunta, né, fala que a meta, comenta da meta brasileira de 43% de redução até 2030 e pergunta se, na sua visão, Isabela, as ações necessárias para cumprir a meta e depois para buscar neutralidade, se elas causariam impactos para o desenvolvimento do país ou se elas podem potencializar o crescimento econômico. Está no mudo, Isabela. Desculpe. Primeiro, os 43% que estão estabelecidos hoje não são os 43% que nós fizemos em 2015. Lá tinha se pensado, sim, como é que nós iríamos fazer uma trajetória, tinha uma visão qualitativa sobre isso. Eu, inclusive, dei uma coletiva em Paris explicando isso. E hoje, na realidade, a atualização da NDC do Brasil criou o que foi divulgado pela ciência, aí é uma situação de muito questionamento sobre a NDC brasileira. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho para discutir qualquer coisa em relação ao futuro, o Brasil precisa ajustar com transparência os instrumentos que o Acordo de Paris define como instrumentos que nos colocam no diálogo com o mundo. E, a partir daí, ter, sim, uma visão não só de governo, isso é extremamente importante. Ninguém vai equacionar clima só com o governo. Aliás, o Acordo de Paris deixou isso muito claro também. Tá? Você precisa de um novo modelo de governança da questão climática. O mundo todo está debatendo e se debatendo em relação a isso, porque tem discussões de tudo que é jeito, se é pela UNFCCC, pela Convenção do Clima, se vai ser um outro regime de governança climática, como é que você vai trazer os compromissos, o Acordo de Paris prevê os compromissos adotados pelas não partes, como é que você contabiliza isso, enfim, você tem uma série de questões que ainda vão ser testadas ou implementadas até 2025, que é aquele esquenta, se a gente pode dizer, está aquecendo
a escola de samba que já entrou na avenida, tá? Se estão achando que não entrou, entrou. Vou logo dizer, é uma figura bem assim clara, e o Brasil entrou sem a comissão de frente, o que é mais claro. E a bateria, coitada, está sem bumbo, sem nada, está mais desafinada que sei lá o quê. Mas o Brasil tem condições de se reorganizar se o Brasil quiser, porque o Brasil tem alternativas. Então, para 2030, tem que passar para 2025. Não adianta desenhar 2030 sem ter clareza como é que vai chegar em 2025. E, infelizmente, os retrocessos que nós estamos vivendo hoje, em relação a emissões de carbono, essencialmente, colocam um empecilho, ou pelo menos uma trava, para o Brasil se organizar de maneira mais fácil. Na energia tem N campos, tem desde você ampliar as energias renováveis, com o custo marginal baixo que tem, até a eficiência energética, que na primeira NDC foi muito tímida, mas tinha uma grande pegada de biocombustível. Aí você inverte, agora você pode desenhar o que você quer de biocombustível, particularmente do etanol, qual é a ambição do Brasil em relação, por exemplo, à mobilidade de carros leves, carro elétrico. Qual vai ser o debate do Brasil sobre isso? Nós vamos importar o modelo europeu chinês, ou nós vamos ter um modelo aqui competitivo brasileiro, ou nós vamos transferir etanol para transporte de veículo pesado, resolvendo o problema do diesel? Qual é o desafio tecnológico do Brasil? Tem vários cenários, tem várias modelagens feitas sobre isso com especialistas, tudo isso no chapéu da transição energética. Então, me parece que nós precisamos, de fato, fazer 3 coisas muito imediatamente. Primeiro, conter os retrocessos. Não há discussão estratégica no Brasil com o desmatamento presente. Eu vou deixar isso bem claro para vocês. Vou repetir, não há discussão no Brasil, sobre o Brasil estrategicamente se o Brasil não tirar o desmatamento da agenda. Infelizmente, voltou ao desmatamento. Tá? Lá atrás, ele estava oscilando, ele não tinha perdido o controle, não. Nós estamos combatendo o crime. Tá? E por isso, na primeira NDC, a gente colocou até 2030. Depois mudaram para by 2030, depois tiraram, depois passaram por constrangimentos e voltaram com tudo torto. Tem que acabar em 2025, tem que ter uma meta clara até 2025, se quiser ser afirmativo em relação aos debates internacionais e às restrições que muitos países querem se aproveitar, ou podem querer se aproveitar, como muitos discutem. Gente, desculpe, a vida é dura. O Brasil sempre lutou nesse contexto, nunca foi diferente. Nunca você acha que a gente ia para lá o quê? Para jantar fora? Eu trabalhava até 4 horas, 5 horas da manhã para essas negociações. Então, na realidade, se não souber o que a gente quer, a gente não tem como lidar com a nossa imposição de interesses lá fora e equacionar convergências de interesse com esse parceiro. Então, tem que tirar o desmatamento para o Brasil aparecer. O Brasil aparecendo, tem que ter uma proposta de desenvolvimento que envolva a Amazônia. Não tem como você deixar a Amazônia como ela está hoje. Tem quase 30 milhões de pessoas que lá vivem. Qual é a contribuição da Amazônia para o desenvolvimento do país? Qual é a contribuição do país para a conservação e desenvolvimento central da Amazônia? Ou tem uma discussão séria, como o Brasil foi capaz, já que nós estamos falando de land use, de ter, há 45 anos atrás, quando tomou uma decisão estratégica que iria erradicar a fome, ou mais do que isso, que iria, na realidade, ter autonomia, deixar de importar alimentos. O Brasil tomou essa decisão estratégica lá atrás e construiu o caminho, com erros e acertos. O Brasil tem que tomar uma decisão estratégica sobre a Amazônia urgentemente. Isso não é brincadeira, isso não é uma questão de ambientalista A, B ou C. Não tem segurança climática no mundo sem a Amazônia, sem as florestas tropicais preservadas. Então, a pergunta que se faz é como é que você vira esse passivo e torna isso um ativo? Isso é a terceira questão. Quais são os pilares que estruturam o nosso desenvolvimento? E como é que você coloca isso da agenda climática? A agenda climática trata de uso da terra, tem alguns sinais aqui. Não adianta falar que tem ABC e cumprir 10%. Tá? Não é por aí. Não adianta achar que Código Florestal é regularização de propriedade rural. Código Florestal, regulação ambiental, significa recompor paisagens. E as propriedades agrícolas são parte, são instrumento disso. Eu não posso assistir um secretário de meio ambiente dizer que a regularização ambiental é da propriedade ABC, esquecendo, como foi dito aqui pela Fabiana, o impacto na paisagem, a importância da integração lavoura, pecuária e floresta. Como é que você... Por quê? Porque você dá de segurança hídrica à geração de emprego, às novas economias, às novas possibilidades de desenvolvimento. Então, você tem que pensar o país grande, do tamanho que ele é, mas com soluções que possam atender às necessidades locais. Finalmente, você não pode deixar para trás o passivo que o Brasil tem em relação às desigualdades. E nós temos uma informalidade econômica enorme, uma desigualdade social que se aprofunda, tá? E que, na realidade, agora nós vivemos uma desigualdade de carbono, Rodrigo. O morador de Boa Vista tem uma pegada de carbono 6 vezes maior que o morador de Sydney, na Austrália. Ele tem a mesma qualidade de vida. Sabe por que é isso? Por causa do injusto desmatamento que é provocado na Amazônia. Nós vamos adicionar mais passivo
Se nós não formos capazes de construir um processo em que a sociedade brasileira é parte disso, ou seja, a sociedade brasileira entende, o seu João, Dona Maria, o seu Joaquim, que eles estão construindo as soluções, tá? Que eles são parte desses novos movimentos, geração de emprego, de tecnologia, de acesso, de formação e de educação, você não vai conseguir viver um país com ambição climática sendo um ativo de desenvolvimento. Então, crescimento econômico e desenvolvimento são agendas que pautam a questão climática. A agenda climática é uma agenda de desenvolvimento, por isso hoje é um tema geopolítico no mundo. Virou um tema geopolítico. Já era lá atrás, mais timidamente, e hoje tem uma expressão aberta de geopolítica e de geoeconomia no mundo, a partir do que o presidente Biden está fazendo, a partir do que o presidente Xi Jinping está fazendo, a partir do que os europeus estão fazendo, do que a Índia está fazendo e que o Brasil deveria estar fazendo. E o Brasil, infelizmente, o faz quando faz de maneira fragmentada. Então, escolher caminho significa parar retrocessos, pensar sobre os novos futuros, começar a contar novas histórias sobre o futuro, entender os nossos trade-offs, entender as nossas dificuldades e assumir compromisso até 2050, dizendo que, pensando sempre no quê? O que fará a diferença para o Brasil em 2050? Em 2050, todo mundo vai ser net zero, ou pelo menos nossos maiores competidores serão. Onde é que o Brasil, qual será a nossa diferença então? Ou nós vamos ambicionar coisas antes, ou nós vamos construir com a nossa criatividade, com a capacidade de empreender do brasileiro e de alianças em cooperação internacional, de os nossos interesses serem consolidados com parcerias robustas. Não são parcerias de curto prazo, são acordos de longo prazo. É assim que se constrói, é assim que você faz um país transformar-se e transformar a sua realidade. Foi feito lá atrás pela agricultura brasileira. Precisa dar um salto de quais são os próximos 30 anos da agricultura brasileira e ficar parando de falar de passado. Passado a gente reconhece, agradece, que bom que foi feito, as coisas erradas a gente aprende para não repeti-la, mas vamos contar novas histórias sobre o futuro. É disso que se trata a agenda climática. E é disso que eu preciso de uma diplomacia brasileira de volta, eu preciso de atores econômicos engajados, eu preciso de uma educação política e econômica em clima no Brasil. O Brasil, os empresários brasileiros não sabem fazer um NDC. Tá? Outros ministérios não sabem fazer um NDC. O Itamaraty não sabe fazer um NDC. Tá? Eu vou dizer claramente, o modelo do Bloom que foi apresentado aqui, eu usei em 2015 com tantos outros modelos. E foi ótimo o debate, foi enriquecedor. Foram as lideranças de ex-presidente da República até técnicos, cientistas, todos discutindo por onde que o Brasil ia. Então, é importante ter transparência, é importante engajar as pessoas, é importante entender os trade-offs e, mais do que isso, ficar claro que nós erramos, mas nós acertamos mais do que erramos. Isso é que é o país. Um país é vencedor, aquele que acerta mais que erra. Hoje o Brasil erra mais e é pequeno os seus acertos, lamentavelmente. Obrigada, Isabela, pelas suas considerações. Acho que todo mundo pode refletir um monte aí sobre seus chacoalhões. E vou passar agora para a Fabiana algumas questões relativas ao plano ABC+, né? Então, são algumas perguntas que eu vou juntar todas. Bom, primeiro tem uma pergunta da jornalista Lívia Andrade sobre a questão das metodologias para a emissão da pecuária, né? As metodologias usadas pelo IPCC, que existe algumas pessoas, alguns consultores, ela diz aqui, falando que só usa, né? Só considera o gás de efeito estufa emitido e não o sequestro de carbono que pode ter no sistema, né? Então, o que pode ser feito para mostrar esse diferencial da pecuária tropical ou talvez pode ser até da pecuária sustentável de uma maneira geral? Essa é uma das perguntas. E a outra pergunta é se nessa nova remodelagem aí do plano ABC, se tem algum planejamento, né, para a questão do baixo engajamento dos bancos na contratação das linhas, daí acho que ele quis dizer, né, o Pedreira, das linhas do programa ABC, né, que é a parte de crédito. E então são essas duas perguntas na parte mais técnica do ABC e uma outra perguntando se que recentemente, né, foi criada a iniciativa Agriculture Innovation Mission for Climate, com vários países né, para tratar da questão de agropecuária e mudança do clima, e como o mapa enxerga essa integração, né, a integração
do ABC+, nessa iniciativa global. Então, são essas 3 perguntas. Fabiana. Obrigada, Laura. Vou tentar ser bem assim concisa, né? Depois da ministra falando, trazendo toda essa base de... eu também acredito que nós temos, então, nós não conseguiremos avançar se não tivermos a redução realmente, o desmatamento zero, né? Quando a gente fala em desmatamento zero, é o desmatamento ilegal, né? Então, isso tem que ficar muito claro, né? Alguém também perguntou aí da questão do pagamento de serviços ambientais, né? Eu andei lendo as perguntas, né? E só para mostrar aí que eu talvez vá trazer alguns inputs aí nas perguntas. Respondendo a Lívia, então, nós temos o Conselho Interministerial, né, para o Clima, que é coordenado pelo MCTI, do qual o MMA e o MAPA fazem parte, né? Então, é esse conselho que faz todos os cálculos, né, para o inventário nacional e para a comunicação também. Nós utilizamos, né, e é utilizado, o Brasil utiliza o Tier 2, né, que são aqueles dados, vamos dizer assim, médios, né, modais, e é isso que nós sempre colocamos, porque o Brasil, ele, principalmente a agropecuária, né, com esse modelo, ela é penalizada, né? Então, quando nós temos, sim, estamos avançando na ciência, né? Nós tivemos 3 grandes projetos, o PECOS, o Fluxos e os Saltos, que foram os projetos que fizeram com que a nossa ciência pudesse trazer dados mais regionalizados e dados mais condizentes com a nossa pecuária tropical, né? Então, a gente sabe que as emissões de um animal de 750 quilos do tipo europeu em um clima temperado é muito diferente das emissões de um bovino Nelore em condições tropicais, em uma pastagem que consegue, inclusive, remover parte desse metano ou desse carbono emitido sob forma de metano, né? Então, sim, nós temos trabalhado nesse último inventário, no 4º, nós tivemos uma ação muito forte aqui da nossa equipe, né? Nós temos 2 técnicas muito bem preparadas, cientistas, né? Técnicas que são pesquisadoras da Embrapa, que fazem parte aqui da minha equipe, então, onde a gente tentou trazer essa questão da contabilização mais justa, né? Temos problemas? Temos, nós não queremos ocultar, né, os nossos problemas, nós podemos melhorar muito, e é por isso que o ABC+, principalmente, nós não estamos focando, então, só em mitigação, né? Porque quando a gente foca só em mitigação, primeiro, a gente assume que nós somos grandes emissores, e isso é parcialmente verdade, né? A agropecuária, ela emite bastante, só que ela tem várias adicionalidades, né? Nós temos aí a questão social, a questão da própria biodiversidade, enfim. Então, a gente tem outras coisas para falar. E quando a gente foca também em mitigação, na verdade, ou só em mitigação, eu sempre faço esse exemplo que é muito fácil para quem não é da área entender. Por exemplo, nós temos aditivos que poderiam ser utilizados, né, para reduzir aí em 50%, 60%, até 70% as emissões. Mas isso quer dizer ser mais eficiente? Isso quer dizer ter realmente uma agropecuária mais sustentável? Então, por isso que a gente traz essa agropecuária dentro, né, ou essa pecuária, ou essas práticas dentro de um contexto que, eu acho que foi o Rodrigo que comentou, que na Europa ele é muito diferente, né? Então, principalmente dos sistemas de produção, enfim, do ciclo produtivo, né? Aqui nós temos 3, 4 ciclos dentro da mesma área, né? Em um mesmo ano. Hoje a gente vê a safrinha, né? Que não é mais safrinha, a segunda safra de milho superando a safra principal. Isso na Europa é impossível de se pensar, né? É impraticável. Então, trazendo isso, nós recentemente lançamos 2 coletâneas, né, de fatores de emissão da pecuária e da agricultura brasileira, estão disponíveis no site do MAPA, depois o Rodrigo pode até compartilhar o link, aonde nós fizemos um compilado de estudos brasileiros, né, estudos embasados em metodologias aceitas internacionalmente, isso é muito importante, né, não é metodologia jabuticaba, como a gente costuma dizer, e aonde a gente mostra
realmente que as emissões, por exemplo, de um bovino Nelore, ela é mais do que a metade do que aquela que é considerada como padrão e como modal para o IPCC. Então, acho que isso é muito importante da gente trazer, né, e trazer essa base científica e a função e o papel essencial da pesquisa, né, também nessa agenda de clima. Em relação aos bancos, então o programa ABC ele faz parte do Plano Safra, né? Nós temos, então não é da nossa, nós não temos ingerência sobre o programa ABC. Ele está numa outra secretaria, a Secretaria de Políticas Agrícolas, onde está o Plano Safra, né? Mas sim, ano a ano, nós estamos tentando, né, e trazendo todos esses inputs e todas essas ideias e todas essas nossos anseios para dentro do Plano Safra, tentando melhorá-lo, né, principalmente em relação ao programa ABC. O que acontece com o programa ABC? Então, nós temos, sim, algumas reivindicações, né, principalmente quanto à carência, quando, por exemplo, você tem sistemas em LPF, onde você vai ter o produto só lá no final, com 10 anos, né? Então, para se aumentar a carência, enfim. Mas, falando no programa ABC em si, tem-se essa falsa percepção de que se tem pouco acesso, né? Vou trazer os dados do ano passado, da última safra, nós tivemos aí um acesso ao crédito equivalente a quase 98% do que foi disponibilizado, tá? No programa ABC. O que acontece com o programa ABC? Ele é um programa, assim como, né, outras linhas de crédito, ele é um produto de prateleira, né? Então, o banco, os técnicos do banco, eles têm muito mais dificuldade em avaliar aqueles projetos, porque precisa de um projeto específico, precisa ter, né, um técnico para fazer esse planejamento, para dar as garantias. Então, ele acaba sendo um programa que ele é acessado mais por último, né? Então, em algumas regiões ou em algumas situações, então o produtor ele prefere, né, ou o próprio gerente do banco prefere oferecer algo que é mais fácil ou algo que, né, que é mais, às vezes, com uma taxa de juros um pouco melhor, porque ele tem alguma ali, algum benefício, enfim. Mas ele sim é um programa que nós entendemos essencial e nós estamos... eu diria até lutando, né, para que a gente consiga maiores aportes do governo para que a gente possa aí oferecê-lo, né, e também viabilizar o acesso, né, e o conhecimento dos produtores a essa linha de crédito. A terceira pergunta, eu não me lembro qual era, Laura, se você puder me repetir, por gentileza. Eu anotei aqui que era do IPCC, a do ABC dos bancos. Isso, e tinha algum... A da iniciativa Agriculture Innovation Mission for Climate. Sim, né? iniciativa. Acho que esse é um ponto bem importante, porque né, a discussão é nacional, né? Acho que a gente pode falar muito sobre o que está acontecendo no âmbito, né, doméstico, mas também é muito importante a gente ter a perspectiva de como agricultura e clima está sendo tratado em outros países, né? Então, e acho que também tem questões aí também depois de negociações envolvidas, mas se você puder falar sobre isso, como o mapa está vendo essa iniciativa. E eu diria até também deles verem como nós estamos tratando agropecuária e clima, né? Não só nós vermos o que eles estão fazendo, mas deles também terem conhecimento, porque a gente sabe realmente que por mais que a gente faça, né, por mais que a gente tenha iniciativas e um plano nacional que ele é estruturante, né? Quando eu falo em plano ABC, ele é um plano, sim, que nós tivemos, ele foi exitoso, mas, como a própria ministra disse, né, nós temos muito a melhorar, né? Então, a proposta para essa próxima década realmente é que nós desçamos o plano para os estados, né, em ações customizadas, para que eu possa chegar lá na região do Amazonas e falar, olha, aqui não é tratamento de dejetos o foco, né? Aqui realmente são sistemas agroflorestais, né? Então, toda iniciativa e todo
todo fórum de discussão, o mapa ele está presente, né? Nós temos uma equipe aqui na minha coordenação geral acompanhando todos os fóruns internacionais. Até hoje nós estávamos, né, em um importante, participamos da FACT, enfim. Então, nós temos, acompanhamos e temos o que mostrar, né? Eu sempre falo, tínhamos o que mostrar e agora teremos cada vez mais, então, dentro dessa nova governança, né, que eu não comentei, onde nós teremos um sistema de informação, então, informações bancárias, informações de pesquisa, dentro de uma plataforma e com 2 conselhos, uma comissão, né, técnica e uma comissão executiva, então, olhando esses dados para serem reportados ao SIM. Então, eu acho que cada vez mais o ABC e a proposta para essa próxima década é realmente reforçar e refinar para que a gente possa ter certeza mais ainda do que nós estamos falando e trazendo realmente que nós não estamos focando só em carbono, né, em mitigação, como a ministra comentou. Então, nós temos, sim, o ativo, né, que é o carbono econômico, que é aquele que a gente pode, que nós iremos promover ações, né, para que o produtor realmente veja, né, alguém perguntou no chat, né, e como que eu faço para ter essa valoração? Então, por meio do carbono, né, do econômico, daquele ativo, mas também de algo que ele não é econômico, e aí sim vem com a sustentabilidade, a maior eficiência, o aumento de resiliência. Quando a gente fala em mudança do clima, não adianta a gente falar só em mitigação, a gente tem que cada vez mais, é um caminho sem volta, sistemas mais resilientes. E só para finalizar, Laura, tem uma pergunta que eu olhei lá no chat, se você pudesse ser bem breve agora na resposta, porque a gente está finalizando. Que é o ABC, se ele vai incluir além de eucalipto, né? Em nenhum momento o ABC ele foi focado em eucalipto, tanto é que a gente reduz para sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, mas de todos os tipos, e sistemas agroflorestais. Obrigada. Sim, acho que esse é o ponto, né, da biodiversidade, né, até de como, acho que é um desafio também, né, para conseguir fazer com que os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta ou SAFs, mesmo os SAFs, né, possam ser cada vez mais biodiversos. Acho que é também um aperfeiçoamento aí, né, de incluir também as questões de biodiversidade na agenda do ABC. Obrigada, Fabiana, por todas as suas explicações. Realmente, né, como alguém colocou aqui no chat, acho que a gente tem um arsenal técnico bem robusto, né, na agricultura. Temos que consolidar isso, mostrar, comunicar isso. Vou passar agora para as considerações finais, né? Acho que a Fabiana já fez. Novamente a Isabela, porque acho que ela precisa sair agora às 6, né, que ela tinha horário, e depois passo para a Leila e Renato fazerem as últimas palavras, só para a gente fechar aqui, consideração final e fecharmos o evento. Isabela. Bom, obrigada, Laura. Desculpe, realmente, em 5 minutos, ou 10 minutos, eu tenho que estar no outro evento, mas eu quero primeiro agradecer o convite da Agroícone. Rodrigo, eu me lembro claramente quando você trouxe o Bloom para a gente, os primórdios, né? Como é que nós discutimos tudo, enfim, na construção do que era a participação do Brasil em Paris, e foi considerado, o Brasil liderou o grupo mais complexo das negociações de Paris, e eu tive muita honra de poder ter representado o país nessa empreitada. Eu estou me referindo a Paris porque eu gostaria de chamar a atenção a 2 coisas importantes. A primeira coisa é que as soluções climáticas, elas não estão circunscritas à agenda de mitigação. Resiliência é uma agenda econômica também, tá? É uma agenda tecnológica, é uma agenda social. Eu acho que isso, eu vou insistir nisso, é preciso mudar a mentalidade política com que nós estamos lidando com essa agenda climática, o mundo está mudando. Não estou dizendo que tem gente boazinha lá fora, não. Estou apenas dizendo o seguinte, o Brasil tem que entender o que essa agenda é para ele, ou significa para ele, o que ele quer dessa agenda. Enquanto nós tivermos posturas reativas e conservadoras, o Brasil terá um papel muito aquém do que ele poderia ter feito. Isso eu posso assegurar a vocês. Tá? Eu estou no olho do furacão internacionalmente e eu estou vivendo essas transformações. Eu sou do board, por exemplo, da divisão econômica da ONU, tá? E nós estamos discutindo já as novas economias do mundo.
tá? As externalidades que estão expostas a isso. Hoje nós estamos vivendo desigualdade de vacinas, senhores. Então, assim, devagar com a dor, porque é uma agenda que tudo vai estar conectado, é uma agenda onde o mundo vai se orientar cada vez mais para uma nova relação com a natureza, o homem e a natureza. Está aí a Covid, se alguém achava que o mundo não ia parar, o mundo parou, e não foi um ambientalista que declarou isso, foi um vírus, de uma relação disruptiva, possivelmente, entre o homem e a natureza. Isso está ganhando cada vez mais expressão, a ciência terá um papel político muito mais estratégico agora, a partir de agora, tá? As relações de causa e efeito estarão cada vez mais explícitas, você vai falar de desmatamento, mais pandemias ou novas epidemias, mais saúde, mais bem-estar, mais redução de pobreza, mais produção de alimentos, mais proteção da floresta, mais clima. É assim que você vai tratar as coisas. É assim que as coisas estão conectadas. Tá? Então, na realidade, na minha perspectiva, eu acho que o Brasil tem que entender qual é o papel que o Brasil quer desempenhar. E não o fará se ficar continuando com a discussão que é só o governo que vai tratar disso. Paris tratou disso. O setor privado, os chamados non-state actors, tem papel e tem responsabilidade. Não é só ter papel sem responsabilidade, é papel com responsabilidade. Agora, a gente tem que saber o que a gente quer do sistema financeiro internacional, que está desde o Green Swan Report exposto a uma nova lógica em função da vulnerabilidade climática e a estabilidade, o risco e a vulnerabilidade que o clima impõe ao sistema financeiro global internacional. Por isso, o Banco Central do Brasil, o presidente do Banco Central, voltou de Davos com um discurso verde. Quero lembrar que tem 50 tons de verde. O mais simpático, o mais plausível, o mais tangível para todos é o do dólar. Então, se não for por outro lado, entenda pelo verde do dólar que o Brasil precisa fazer escolhas robustas e permanentes em relação à questão climática. E a questão ambiental está nesse contexto, ou vice-versa. Tá? Eu, 2 meses atrás, estava exatamente fazendo o prefácio de um livro da ex-assessora especial de clima do presidente Obama, que vai ser lançado agora. E ela me pediu para fazer esse comentário, eu fiz, e um dos principais ensinamentos é como que ela trabalhou com a educação climática para a instância política e econômica dentro do governo americano, porque as pessoas não sabiam o que era. Então, estamos falando de menos de 10 anos. Nós estamos falando, vejam a velocidade da transformação das coisas. Ninguém vai levar mais 20 anos para transformar como era na minha geração, ou 10 anos. Nós estamos vivendo uma mudança de era, não uma mudança geracional, senhores. Então, nós temos que ter uma ambição em entender essas dinâmicas e entender claramente o que o Brasil quer. O setor privado precisa se engajar, Rodrigo. Acho que o mais interessante dessa mobilização do agroícone, eu me lembro quando vocês estavam lá atrás, começando, a gente lendo os papers, etc., as brigas, as discussões todas, né? Calhou exatamente na minha gestão de Nagoya a Paris. Então, eu tive que construir todas as soluções, passando por Minamata, passando por ODS, tudo, a Agenda 2030. O Brasil foi quem propôs os ODS inicialmente. As pessoas não têm dimensão disso. Eu estava no painel, era eu que estava no painel de alto nível, escrevendo isso junto com o Itamaraty. Então, na realidade, eu acho que nós precisamos mudar. Como eu falei, eu vou usar a figura do retrovisor. Tem que olhar o retrovisor para frente, colocar ele para frente, não olhar para o passado. E o Brasil tem que entender o que ele quer dessa agenda. Essa agenda significa mobilizar o setor privado, não porque nos devem as coisas, o mundo nos deve. Nós temos que querer saber o que a gente quer do mundo. Se nós não soubermos o que nós queremos no mundo, vai continuar esse debate. O mundo quer isso, o europeu quer aquilo. Eu me sento à mesa em qualquer lugar e defendo o Brasil se eu souber o que o Brasil quer. Eu nunca fui para a passada, nem nunca Itamaraty foi para a passada. Tinha disputas tremendas. Mas isso não mudou o fato do Brasil, em 2011, ter tomado a decisão que levou a Paris. Quem mudou de posição no mundo para ter o Acordo de Paris não foi a Europa, foi o Brasil. Foi um discurso que eu fiz. Então, por favor, entendam o que o país fez. Não tratem isso de maneira pequena. O empresariado brasileiro, o setor financeiro brasileiro, deve ambicionar ter mais responsabilidade nessa agenda. Deve, não é ficar esperando que o governo chame. Não pode ter uma comissão interministerial que não converse com a sociedade, Fabiana. Não é a sua culpa, mas não pode. O mundo inteiro está conversando com a sociedade, por quê? Porque eles são os consumidores. Eles também são consumidores. E eles, portanto, geram demandas. Se você não consegue entender essas dinâmicas, você não consegue defender o seu país. Você fica na posição reativa, de perdedor. Sabe aquela pessoa, joguei bem, perdi. É que nem final de campeonato, em futebol. O cara joga bem o campeonato inteiro, vai para a última partida, perde de 1-0. Perdeu. Não tem essa figura de linguagem. Não tem isso. Ou você ganha ou você ganha.
Ou você luta para construir e ganhar, ou você luta para construir e ganhar. Eu estou sendo enfático porque eu estou cansada como brasileira de ver o Brasil sendo passado para trás. E é fácil passar o Brasil para hoje para trás, porque os discursos são negacionistas. Como é que você quer acreditar em lideranças políticas do Brasil que são negacionistas climáticos? Como é que você quer acreditar com o aumento do desmatamento quando a gente sabe combater o desmatamento? Como é que você quer lidar com fake news o tempo inteiro e o desmonte dos espaços políticos de participação da sociedade civil, lato sensu? Como é que você quer acreditar com o desmonte da agricultura, da parte da ciência? Não da agricultura, perdão, da ciência. Um sistema só fala sobre... O que é isso? A diversidade do país é que é a grande força do Brasil. Não se esqueçam disso. A nossa capacidade de empreender, de criar, de liderar é a força do Brasil, é a força da nossa diplomacia. É a força do nosso sistema financeiro, dos nossos atores financeiros, dos bancos públicos, dos bancos privados. Tem trade-off? Tem. Mas a gente tem que reconhecer quais são e nós temos que saber disputar isso no Brasil e não ficar colocando, que já é difícil a gente tendo domínio da agenda, imagina a gente não tendo domínio da agenda onde qualquer um critica o Brasil. E não adianta, Fabiana, eu vou ser muito sincera com você, comparar Nelore A com Nelore A e B. Sabe como é que você afirma isso? Você faz, acaba com o desmatamento, incrementa a produção de agricultura, faz accountability, faz traceability, faz tudo. Em tempos não é de passar boiada, é de rastrear a boiada. Se o Brasil afirma os seus caminhos, se o Brasil tem uma agenda robusta de bioenergia, se o Brasil entende o que ele quer com isso, minha querida, vai brigar, a briga vai ser difícil conosco. Vai ter briga, não vou dizer que não vai ter briga, não, mas que a briga é difícil pra caramba, e eu posso lhe assegurar, eu não perdi nenhuma. Tá? Eu, Isabela, não perdi nenhum em 35 anos de vida pública. Sabe por quê? Porque tinha consistência e o Brasil sabia o que queria. Então, está na hora de nós entender, a parte de disputas políticas e ideológicas, isso não me interessa. Eu sou uma funcionária de carreira, como a grande maioria de vocês que trabalham no setor público, tanto o Renato quanto você, que é do Ministério da Agricultura. Eu também sou uma funcionária, não sou afiliada a nenhum partido político. Agora, eu quero apenas dizer o seguinte, não apequenem, não deixem apequenar o país. O Brasil, depois, para reconstruir, não é fácil. Tá? Os espaços estarão fechados, os espaços estarão cada vez mais difíceis, nós estaremos... Quem viveu a luta do etanol sabe disso, da barreira do etanol em relação ao planejamento. Até que a gente fez lá o zoneamento agroecológico, que calou a boca de todo mundo. Há 2 anos atrás, no board de geopolítica de energias renováveis, eu ouvi isso de europeu, que eu me levantei e tive que colocar o dedo na cara. Eu falei, pode parar. Se você não tem, eu tenho. Não é assim que se trata. Então, na realidade, a gente tem que saber disputar. E não ficar, porque o mundo é injusto, porque o mundo quis assim. Afirme o que nós somos. Realiza, entrega, põe transparência, acaba com o desmatamento, amplia a ABC, faz integração lavoura-pecuária. Não é o cadastro ambiental rural o estratégico, Fabiano. O estratégico é o PRA, é o Programa de Recuperação Ambiental. É ele que separa o joio do trigo. É ele que mostra quem está regular, quem não está regular. O cara é uma fotografia. Eu sei porque eu fiz os dois, então eu sei o que eu estou dizendo. E nós colocamos isso dentro da NDC do Brasil. Então, se o Brasil ambiciona trabalhar com carbon sink no futuro, ele tem que ter um conceito de nature-based solution, ele tem que entender quais são os trade-offs de adicionalidade, ele tem que entender o que é permanência de sistemas florestais, ele tem que entender como é que captura carbono, que só 30% da floresta captura de fato durante os 30, 40 anos, nós sabemos disso. E que não adianta falar de mercado voluntário de carbono sem as salvaguardas, porque o país é que é responsável por isso. Tem que ter salvaguarda jurídica, legal, tem que ter. Veja o que está acontecendo das respostas legais hoje no exterior, o que aconteceu com a Shell semana passada. Então, o resto, para mim, vocês me desculpem, entendeu? É chover no molhado no período de seca, não tem nem chuva. Aliás, foi inundado hoje em São Paulo, entendeu? Então, olha, em 2014 eu enfrentei a crise da Cantareira. Foi uma crise hídrica que a menor vazão mínima do sistema Cantareira, a maior seca tinha sido em 1954. Voltou em 2014. E menos de 10 anos depois está voltando de novo. Tem algo errado. Continuem a desmatar para ver que vocês vão pagar que conta. Se nós não nos posicionarmos que isso é intolerante, pelo menos pelo valor moral e ético, que é crime, pelo menos por isso. Não precisa acreditar no carbono saltitante, não. Acredita que você quer viver numa sociedade livre de crime ambiental, livre de corrupção. Acredita nisso, luta por isso, livre de corrupção, etc. Eu luto diariamente. Agora, pequenar o Brasil, como nós estamos apequenando, tá? Se o agro é pop, o agro é tech, é tudo, eu espero que ele seja também de baixo carbono, tá? E que ele, de fato,
seja amigo da natureza e não seja uma disputa apenas de gente ressentida, me desculpe essa palavra tão aberta, de disputas ocorridas no passado que foram superadas e que estão se colocando agora como retrocesso. Isso não tem sentido. A agricultura brasileira pujante, competitiva, que respeita as regras, respeita a lei e tem interesses em mercados internacionais, essa agricultura merece ser respeitada, do grande ao pequeno, tá? E não ser coberta com aqueles pelos malfeitos. Isso não pode acontecer. Está na hora de nós reagirmos e, Rodrigo, o setor privado tem a sua responsabilidade. Está na hora de fazer uma educação política e econômica em clima para o setor privado brasileiro. O Brasil tem que saber querer o que ele quer dessa agenda. Ele tem que entender isso, senão não é possível ficar com velhas fórmulas e velhos resultados no mundo, numa transformação de era digital e de carbono. O mundo está mudando, sinto dizer para vocês, tá, senhores? Quem nascer hoje, se seu filho nascer hoje, o Renato, que é mais novo, meu nem neto, mas enfim, vai estar vivo em 2100. Tá? 2100 não é mais um futuro intangível como era para a gente quando começou essa discussão de UNFCCC em 88. Tá? Então, assim, desculpe, mas agora é a realidade e as decisões estão sendo tomadas nesses próximos anos. O Brasil tem que se preparar para isso. E para a COP não é ficar fazendo blá, 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 sai de vento. E para a COP é entender as transformações do mundo e ser parte da construção dos interesses do país e de um mundo melhor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Desculpe ser tão enfática, mas eu acho que vocês são muito jovens para ficarem perdidos em tantas churumelas. Enfrentem e façam um Brasil mais justo. Eu estou aqui para ajudar no que for necessário. Rodrigo, parabéns pela iniciativa. Adorei ver todo mundo, Jurassic Park dos filmes, o Emílio, meu orientador, etc, etc. Parabéns, Leila, pelo Bloom, enfim, por vocês estarem trabalhando de maneira tão... E mais do que isso, que o agroícone faça entregas de baixo carbono em 2025, 2030, 2035, 2040 e vá pautando progressivamente essa ambição das NDCs do Brasil e não a gente ser questionado da forma que o Brasil foi questionado. Isso é inaceitável para o país que é líder da agenda. Muito obrigada a todos. Agora eu estou indo para outro debate para falar de clima e depois de falar de democracia. Tudo de bom para vocês e sucesso. Tá? Muito obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada, Isabela. É muito ótimo as palavras, acho que é como eu falei, né? Acho que a gente vai sair daqui muito mais também, né, com questionamentos do que respostas definitivas, né? E, bom, não sei se Renato quiser fazer mais algum aceno, levanta a mão, senão eu vou fazer um fechamento aqui, né? Acho que a Fabiana também já colocou as considerações dela, a Leila passou também essa bola para mim, então, de novo, quero agradecer, né, a presença do Renato, né, do Ministério das Relações Exteriores, da Fabiana, do MAPA, e, bom, todos o público aqui que está assistindo, né, várias pessoas que participam ativamente aqui dessa agenda, né, setor privado do agro, que para a gente é super, né, importante, nossos interlocutores de sempre. E como a Isabela, Rodrigo reforçaram, né, super importante governo, ciência e setor privado estarem conversando e dialogando para termos melhores metas e melhor implementação dessas metas. E aí, quero fechar hoje só falando, né, que o nosso esforço, né, como nossa contribuição também como agroícone, o papel desse evento aqui, de fato, trazer, né, a ciência, trazer números, trazer embasamento técnico, né, os modelos econômicos ajudam para isso, para que a gente tenha melhores diálogos, né, para que a gente possa aproximar visões, aproximar os entendimentos, né, e que com isso a gente possa tomar melhores decisões, né, como sociedade. Esperamos muito, acreditamos muito que a agricultura sustentável pode contribuir muito, né, para o desenvolvimento sustentável, não só do Brasil, como para os vários desafios globais que a gente está passando hoje, e a mudança do clima é um deles, um importante que cada vez mais é transversal a todos os outros também. Então, agradeço novamente Renato, Fabiana, e a todos os espectadores de hoje. Obrigada e boa noite a todos e a todas. Tchau, gente.